Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Mauro Sala, sou professor de Sociologia no IFSP, do campus de Hortolândia, e também sou um pesquisador na área de educação e de política educacional. Tá? Hoje eu gravei um videozinho para tentar explicar um pouquinho a relação da BNCC, ou seja, da Base Nacional Comum Curricular, com a política educacional no país, né? E por que essa tal da BNCC é tão importante para a gente, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês, né, que a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, né, ela é uma política curricular, né, que vai definir ali o que chamam dos direitos de aprendizagem dos alunos ou a formação geral básica a ser dada na escola, né, mas ela não é só isso. Ela passa a ser também uma política estruturante que ultrapassa a política curricular da educação básica, sendo uma política que vai organizar e definir os conteúdos da educação, desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, até a educação superior nos cursos de formação de professores. Tá? Então a BNCC ela não é uma política pontual, né, no campo da política educacional no país, mas ela é uma política que acaba estruturando e acaba agindo sobre o conjunto da educação nacional. Tá? Então, nós vamos fazer um exercício, né, começando aqui pela velha Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a nossa LDB, a Lei 9.394. Tá? Se a gente vier na LDB e escrever, né, o famoso Ctrl F, e escrever Base Nacional Comum, né, a gente vai achar algumas entradas para a Base Nacional Comum. Tá? A primeira delas aqui é na parte das disposições gerais da educação básica, né, no segundo capítulo, a gente já vai ver que aqui no artigo 26, tá? Eu vou pular esses que estão riscados, porque esses estão riscados, eles foram alterados por outra lei, por outras redações, eu vou ler as que estão em vigor, tá? No artigo 26, né, redação incluída pela lei de... Eita, não está tocando aqui. Incluída pela Lei 12.776 de 2013, diz, né, os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Tá? Olha só, então a ideia de uma base nacional comum é anterior a essa política de implementação da base nacional comum curricular, que ganhou muita força, né, após o golpe institucional, após 2016, né, com a reforma do ensino médio, sobretudo, e com a publicação das bases nacionais comum curriculares, educação infantil, primeiro, depois do ensino médio e depois com a Base Nacional Comum Formação para a formação de professores, ou seja, para a educação superior, para os cursos de licenciatura. Tá? Mas de qualquer forma, aqui, já em 2013, tem a ideia de que todos, né, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio devem ter uma base nacional comum. Mas fica explícito que esta base nacional comum não seria o currículo todo, porque ela deve ser complementada, né, por uma parte diversificada, né? Exigida pelas características regionais, locais, da cultura, da economia dos educandos. Tá? Então, no artigo 26, a primeira a aparição da ideia de uma base nacional comum da nossa LDB. Tá? Depois, ali, um pouquinho mais para frente, né, vai estar escrito ali também no artigo 26, né, dizendo que esta base nacional comum tem que ser aprovada, qualquer alteração dela, né, qualquer novo componente, depende de aprovação no Conselho Nacional de Educação. Aqui no parágrafo 10 a gente pode ler esse texto, tá? Depois, onde mais vai aparecer a ideia da base nacional comum é no capítulo, na seção sobre o ensino médio, né? Lá no famoso artigo 35A, incluído pela reforma do ensino médio, pela Lei 13.415 de 2017, a gente lê que a base nacional comum definirá os direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento: linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Tá? Isso é importante a gente ter claro, por quê? Porque aí tem uma mudança na forma da organização curricular do ensino médio, que passa a ser organizada, e a Base Nacional Comum passa a organizar o ensino médio, não mais em componentes curriculares ou disciplinas, mas passa a organizar
os direitos e objetivos da aprendizagem a partir de áreas do conhecimento, linguagens, matemática, ciência da natureza e ciências humanas, tá? Aí, no parágrafo primeiro, né, a parte diversificada dos currículos, né, fazendo coro lá com o artigo 26, né, de que trata o artigo 26, definindo em cada sistema deverá estar harmonizada a base nacional comum e ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural. Ou seja, se lá no artigo 26 dizia que a base nacional comum devia ser complementada por uma parte diversificada, né? Vamos lembrar lá como é que tá, né? Exigidas pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos, né? O texto da reforma do ensino médio já muda ligeiramente isso quando diz que a própria parte diversificada, né, tem que estar harmonizada com a base nacional comum, tá? Com a Base Nacional Comum Curricular. Depois, no artigo 2, né, no parágrafo seguinte, diz que a Base Nacional Comum Curricular, referente ao ensino médio, incluirá obrigatoriamente, presta atenção, estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. Estudos e práticas não é um componente curricular, né? Quem lembra um pouco da discussão sobre a inclusão da sociologia, da obrigatoriedade da sociologia no ensino médio, lembra que precisou, da sociologia e da filosofia, lembra que precisou constar como componente curricular, porque o argumento de quem não queria colocar esses componentes curriculares ou essas disciplinas era justamente que esses estudos e práticas, né, ou esses conhecimentos estavam contemplados de forma mais ou menos transversal nos outros componentes, tá? Então, olha só, por que isso? Porque a lógica da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio é uma lógica por áreas de conhecimento e não por componentes curriculares, tá? Aí coloca a questão da carga horária, né? O ensino médio que vai para 3.000 horas, mais a carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não poderá ser superior a 1.800 horas do total e tudo mais, né? É, é, Bom, vamos lá. E aí vai aparecer mais algumas vezes, né, a questão da Base Nacional Comum Curricular como organizador da reforma do ensino médio, tá? Eu não vou pegar tanto por aí, mas ó, só para vocês perceberem que a maior quantidade de referências à base nacional comum está justamente no capítulo ensino médio, né? Também, né, para a educação de jovens e adultos, né, os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a base nacional comum do currículo e tal. Ou seja, ela se torna uma referência também para outras modalidades de ensino, como a educação de jovens e adultos, né? E aqui também começa a ficar interessante, né? Porque ó, estamos aqui no capítulo da educação superior, né? E na educação superior, de novo, aparece a ideia da base nacional comum curricular, né? Aparece como? O processo seletivo referido no inciso 2 considerará as competências e as habilidades definidas na base nacional comum curricular. Processo seletivo, inciso 2, processo seletivo para os cursos de graduação, aberto aos que tenham concluído o ensino médio equivalente e tenham sido classificados no processo seletivo, que considerará as habilidades e competências da Base Nacional Comum Curricular. Ou seja, a grande referência para os vestibulares, para os processos seletivos para a educação superior passa a ser a Base Nacional Comum Curricular, né? Então, não a parte diversificada do currículo, mas a Base Nacional Comum Curricular será o conjunto de habilidades, competências, de direitos, de aprendizagens, dos objetivos da aprendizagem, da formação geral básica e todos os sinônimos que se usam nesta política para avaliar e para filtrar e selecionar e excluir os estudantes do acesso à educação superior, tá? Então, é interessante, a gente já começa a ver lá, ó. A gente começa com a Base Nacional Comum Curricular lá em cima, falando que a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio devem ter uma base nacional comum, né? A gente vê que ela estrutura a política da reforma do ensino médio a partir de áreas de conhecimento e agora a gente vê que ela é uma referência também para a educação e jovens adultos, mas a gente vê agora que ela se derrama também para o capítulo sobre a educação superior, né? Dizendo o quê? Dizendo que a base nacional comum será a referência, né, para os processos seletivos para graduação, tá? Mas
não é só isso, não. Na educação superior, coloca uma outra questão, né? Que aqui no artigo 63, 62, né? Vocês podem ler aqui. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida carreira de nível médio. Mas olha só, parágrafo 8º diz que os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base Nacional Comum Curricular, também texto instituído pela 13.415, ou seja, pela lei que instituiu a reforma do ensino médio, né? Então isso é interessante, né? Que como a reforma do ensino médio, a parte do vestibular, né, também foi instituída pelo texto da reforma do ensino médio, né? Vamos voltar aqui para vocês verem. Olha só, a parte que diz que a Base Nacional Comum Curricular será a referência para os processos seletivos para a educação superior também foi incluída pela 13.415, né? Então a gente percebe o quê? A gente percebe que a Base Nacional Comum Curricular, ela se torna uma política estruturante da educação infantil até os cursos de formação de professores, passando pelo ensino fundamental, passando pelo ensino médio, passando pelos processos seletivos de todos os cursos de graduação. E os currículos de cursos de formação de docentes terão por referência a Base Nacional Comum Curricular. Tá? Então a gente percebe que porque a importância da Base Nacional Comum Curricular não está só em ela ser uma imposição curricular para a educação básica, mas ela é um eixo estruturante do conjunto da política educacional da educação infantil à formação de professores. Tá? Não é à toa que se a gente for pegar a sequência das resoluções do Conselho Nacional de Educação, que vai instituir a partir de 2016, 2017, principalmente a partir de 2017, esta reforma, né, a reforma que tem como eixo a Base Nacional Comum Curricular, a gente vai perceber claramente o caminho que tem, né, da resolução do Conselho Nacional de Educação, né, o Conselho Pleno número 2 de 22 de dezembro de 2017, né, que orienta a implementação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da educação básica, tá? Quando a gente roda essa resolução, a gente vai ver ali, ó, tem um capítulo das disposições gerais, tem um capítulo do planejamento e organização, um capítulo da BNCC do currículo e da proposta pedagógica, um capítulo da BNCC na educação infantil e um capítulo da BNCC no ensino fundamental. E disposições finais e transitórias, né? O que está faltando aqui? O que ficou faltando aqui, né? Ou ficou faltando não? O que não fizeram nesse momento? Não fizeram a BNCC do ensino médio, né? Que finalmente vai ser feita ali, vai ser formulada, né? Um ano depois, né? Em 21 de novembro de 2018, o Conselho Nacional de Educação, né, e a Câmara de Educação Básica atualiza as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, né, formulando a política geral da sua Base Nacional Comum Curricular, né, condizente com o texto da reforma do ensino, ele busca normatizar a forma de implementação da reforma, tanto da BNCC e tanto dos itinerários formativos, que isso é uma outra história que a gente pode conversar depois. Tá? E aí um ano depois, olha só que interessante, ó, dezembro de 2017, BNCC para educação infantil e ensino fundamental. Novembro de 2018, para o ensino médio, resolução CNE CP número 2, 20 de dezembro de 2019, define as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores para a educação básica e institui a Base Nacional Comum para a formação inicial de professores da educação básica. Ou seja, olha só o mecanismo, né, condizente com a LDB, que diz que a BNCC vai organizar a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, a seleção para a educação superior e os currículos dos cursos de formação de docentes, né? O Conselho Nacional de Educação e o MEC vão publicar esta resolução, né? Estabelecendo umas diretrizes curriculares nacionais
para a formação inicial de professores, ou seja, uma base nacional comum para a formação de professores, a chamada BNC Formação. Então a gente percebe, né, que após essa reforma, a reforma do ensino médio e a política, né, desse movimento empresarial por a base, a gente percebe que se teve ano a ano o avanço dessas políticas, pegando da educação infantil, ensino fundamental, depois ensino médio e depois BNC Formação. Qual que é agora o passo agora que vai ser dado? A reestruturação do Enem, né, articulada com a BNCC, né, você precisa ter o tempo da BNCC ser implementada nos 3 níveis para poder ser cobrado, ou seja, o processo seletivo para a educação superior vai se adequar à BNCC e a questão que nós estamos vivenciando hoje, que é a questão dos livros didáticos, do Plano Nacional de Livro Didático, né? E aí essa resolução aqui é muito interessante, né? Que mostra bem, né, o que vai ser a formação de professores, né? Quando a gente vê aqui, ó, capítulo 4 dos cursos de licenciaturas, aí coloca assim: todos os cursos em nível superior de licenciatura destinados à formação inicial de professores para a educação básica serão organizados em 3 grupos, com carga horária total de no mínimo 3.200 horas e devem considerar o desenvolvimento de competências profissionais explícitas na BNC Formação, instituídas nos termos do capítulo dessa resolução. Olha como ele se divide os grupos de formação, né? A referida carga horária dos cursos de licenciatura devem ter a seguinte distribuição. Grupo 1, 800 horas para a Base Nacional Comum, que compreende os conhecimentos científicos, educacionais, pedagógicos e fundamentam a educação e suas articulações com o sistema, as escolas e as práticas educacionais. Tá? É o que é mal chamado nos nossos cursos de licenciatura das disciplinas pedagógicas. Política educacional, filosofia da educação, sociologia da educação, história da educação, didática, enfim, todas as disciplinas de fundamentos da educação, fundamentos da pedagogia, fundamentos, enfim. O segundo grupo, olha que interessante, que compõe 1.600 horas, ou seja, metade das 3.200 horas mínima para o curso, 1.600 horas para aprendizagem dos conteúdos específicos das áreas, componentes, unidades temáticas e objetos de conhecimento da BNCC e para o domínio pedagógico desses conteúdos, né? É interessante como se coloca isso, né? Para aprendizagem dos conteúdos específicos das áreas, componentes, unidades temáticos e objetos de conhecimento da BNCC, né? Então, os conteúdos específicos da área, né? As unidades temáticas e objetos não são do avanço científico de determinada área, não é dialogando com a ponta mais avançada do conhecimento de determinada área do conhecimento. Por exemplo, um biólogo não vai estudar biologia para valer, um matemático não vai estudar matemática para valer, um professor, uma formação de professor de matemática não vai estudar matemática para valer, um professor de sociologia não vai estudar sociologia para valer, um professor de história não vai estudar história para valer, um professor de física não vai estudar mais física para valer, mas vai estudar estes conhecimentos desde que eles sejam objetos de conhecimento da BNCC. Ou seja, agora como se está voltando a formação de professores, né? Como já estava lá na LDB, instituída pelo texto da reforma do ensino médio, os currículos dos cursos de formação docente terão por referência a Base Nacional Comum Curricular. Agora, os professores, a formação de professores e professoras não terá mais por base o desenvolvimento científico, filosófico, artístico, cultural da sua área de atuação, mas terá por referência os objetos de conhecimento da BNCC, né? Porque afinal, se agora está definido que é isso que nós vamos ter que ensinar, então, para a gente ensinar isso, é somente isso que nós vamos ter que aprender, né? Significa o quê? Significa um baita rebaixamento da formação dos professores e professoras no país, não mais como um intelectual e um potencial cientista da sua área, mas apenas dominando os conhecimentos básicos
da Base Nacional Comum Curricular, porque é isso que vai ser demandado no ensino. Aí eu fico me perguntando, né, se ali na LDB, né, a gente viu que depois isso foi absurdamente problematizado, né, se ali na LDB, no artigo 26, né, dizia que a gente tem que complementar os conhecimentos com uma parte diversificada, né? Aí eu me pergunto, como, aonde que está presente na formação de professores este conhecimento para a base, para a parte diversificada, se os conhecimentos deverão, que a serem transmitidos, terão como referência a BNCC e serão, metade do curso será justamente para aprendizagem dos conteúdos específicos das áreas, componentes, unidades temáticas e objetos de conhecimentos da BNCC, né? Ou seja, a BNCC passa a guiar a formação de professores. Mas é interessante, né? Porque a BNCC, diziam seus defensores, não é o currículo da educação básica, é só a base do currículo da educação básica. Mas agora a base do currículo da educação básica se torna a referência e mais, se torna o conteúdo da formação de professores, né? Então a gente começa a perceber que a BNCC é uma política que vai corroer da educação infantil, ensino fundamental, o ensino médio, depois podemos discutir a reforma, mas também a formação de professores e professores amesquinhando, né? Ou seja, na prática, isso aqui significa o quê? Significa a impossibilidade curricular nos cursos de licenciatura de articular a formação dos professores e professoras com a formação dos cientistas das suas áreas, né? Por quê? Porque agora significa assim, em muitas faculdades é assim, muitos cursos é assim, ou mesmo quando busca uma integração, muitas é uma integração conhecimento científico mais disciplinas pedagógicas, que também é uma forma de formação que traz suas dificuldades e seus problemas, mas aqui, nesse desenho, a completa impossibilidade de articulação da licenciatura com o bacharelado, né? Por quê? Porque o bacharelado vai formar, né, no diálogo com o conhecimento mais contemporâneo da sua área, ou seja, para o desenvolvimento da pesquisa acadêmica, e a licenciatura vai formar a partir das unidades temáticas, objetos e conhecimentos, conteúdos específicos, componentes da BNCC, tá? Então a gente percebe um estreitamento curricular que começa, né, que na educação básica, né, onde a BNCC era uma parte complementada, de repente, mesmo a parte diversificada tem que estar harmonizada com a BNCC, mas vai ser a BNCC que vai ser cobrada no vestibular, né, nos exames de ingresso, ou seja, há uma tendência para que ela se torne uma hipertrofia dentro do currículo, tendo em vista o peso que o vestibular tem na organização do currículo, sobretudo das escolas de ensino médio, mas ela também vai se hipertrofiar porque ela transborda a educação básica, passando a ser referência também da educação superior, tá? E a Base Nacional Comum Curricular é muito curiosa, né? Porque, e aí a gente vai dialogar um pouquinho agora com a questão do ensino médio e a questão do livro didático, né? Se a gente pega o documento da Base Nacional Comum Curricular, ele é um documento extenso, um documento grande, né? E aqui ele vai lá, uma introdução, a etapa da educação infantil, a etapa do ensino fundamental, a etapa do ensino médio e termina com uma ficha técnica, né? Eu acho curioso isso. Aqui tem aqui, ó, 581 páginas e tem sequer uma bibliografia, né? Quando você roda a BNCC, você vai ver que tem algumas poucas referências bibliográficas de nota de rodapé, né? A grande maioria delas referentes a alguma lei ou alguma nota, alguma coisa do campo normativo, uma outra parte dela referente aos alguns documentos dos organismos internacionais, né, tipo OCDE, Unesco e coisa e tal, né? Então a gente percebe que nenhuma base teórica num documento como esse a gente vai encontrar, né, formulado aqui. Mas vamos lá, isso é uma coisa à parte, né? O fato de um documento de 500 páginas não ter uma bibliografia mas um documento para guiar a política educacional de cabo a rabo, não tem sequer uma bibliografia, é uma coisa curiosa. Mas vamos lá. Olha só, a gente pega lá a BNCC da educação infantil, da etapa da educação infantil, beleza, do ensino fundamental, a gente percebe ali já algumas coisas, ó, que ela é dividida, né, já aparece aqui, ó, quando vai falar da linguagem, né, língua portuguesa, né, a área da linguagem, língua portuguesa, língua portuguesa no ensino fundamental, né, aí aparece ali
arte, né? A arte no ensino fundamental, né? Aparece a educação física, né? A educação física no ensino fundamental, dos anos iniciais, dos anos finais, língua inglesa, né? A matemática, aparece a matemática, as ciências da natureza, aparece as ciências, na área de ciências humanas aparece geografia, história, ou seja, de alguma forma tem uma organização por área de conhecimento, mas também tem um desdobramento da área do conhecimento em componentes curriculares, né? Quando a gente olha a BNCC do ensino médio, a gente já percebe que é diferente. Olha só, porque ó, vamos ver aqui, ó, fundamental, área de linguagem, certo? Aí vem língua portuguesa, arte, educação física, certo? Aqui, ó, é, 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 ciências humanas, ciências humanas. Aí tem ciências humanas, depois tem geografia, depois tem história, tal. Ou seja, tem um desdobramento em componentes curriculares da disciplina. Na BNCC da etapa do ensino médio, a gente já vê que já não tem isso. Olha só, é curto e grosso, ó. Área de linguagem e suas tecnologias. Linguagem e suas tecnologias no ensino médio. Língua portuguesa, porque língua portuguesa é componente obrigatório nos 3 anos, né? Aí, ó, só tem língua portuguesa, hein? Não tem aqui educação física, arte, não tem mais nada. Matemática é uma área sozinho. Ciências da natureza. Ciências da natureza, suas tecnologias no ensino médio, competências específicas e habilidades. Daí já vai para ciências humanas e sociais aplicadas. Ciências humanas, sociais aplicadas no ensino médio, competências e habilidades específicas e ficha técnica. Ou seja, não tem nem o desdobramento em componentes curriculares como teve, por exemplo, como aparece na BNCC do ensino fundamental. Né? Bom, isso é interessante, né? Para a gente, quando a gente pensa o lance do Plano Nacional do Livro Didático aí, que causou um frisson nas escolas, porque foi a primeira vez que se tornou um pouco concreto o significado da reforma do ensino médio para a gente, né? Quando veio lá os livros de projeto de vida, quando veio os livros de projeto integrador, né? Mas o que eu vou chamar a atenção para vocês é para um editalzinho aqui, ó, edital de convocação 3 de 2019, edital de convocação para o processo de inscrição e avaliação de obras didáticas, literárias e recursos digitais para o Programa Nacional do Livro Didático, PNLD 2021. Né? Então aqui vai definir ali os critérios de seleção, né, para os livros didáticos vão poder entrar no PNLD. Né? E aí tem lá os seus objetos, o primeiro vai ser os projetos integradores do projeto de vida, define, né, o número máximo de páginas de 208 páginas para os estudantes e 304 páginas para o material do professor, né, para os projetos integradores, o projeto de vida um pouco menos, enfim. Mas vamos ali para o objeto 2, que é o que nos interessa, que é a parte que diz respeito à BNCC, né? Que aqui o quadro 3, né, vai definir as obras didáticas por áreas do conhecimento e obras didáticas específicas destinadas aos estudantes e professores do ensino médio. 2.3.1 Obras didáticas por área do conhecimento destinada aos estudantes e professores do ensino médio. Aí aqui tem como é que vai ser organizado essas obras didáticas, né? Linguagem e suas tecnologias, no máximo 160 páginas, em 6 volumes. Matemática e suas tecnologias, no máximo 160 páginas em 6 volumes. Ciências da natureza e suas tecnologias, no máximo 160 páginas em 6 volumes. Ciências humanas e sociais aplicadas, máximo de 160 páginas em 6 volumes. Tá? Só para fazer um parênteses, tá? Para vocês terem uma ideia, só um livro de história do ensino médio tinha 800 páginas, 900 páginas, um livro de geografia, idem, um livro de sociologia tinha umas 300 a 400 páginas, um livro de filosofia também é por aí. Agora serão 6 volumes de no máximo 160 páginas para toda a área do conhecimento, né? E olha só que interessante. Então, os livros didáticos não virão mais por componente curricular, eles virão por área do conhecimento, né? Mas daí você me pergunta assim, professor, mas ali em cima estava escrito obras didáticas por áreas de conhecimento e obras didáticas específicas destinadas aos estudantes. O que são essas obras específicas? São as obras das disciplinas que são obrigatórias ainda na reforma do ensino médio, né? Língua portuguesa, língua inglesa, eu não sei porque apareceu ciências humanas e sociais aplicadas aqui, deve ter tido uma retificação, mas não estou com ela aqui, e matemática, né? De qualquer forma, né, ou também não sei o que aconteceu aqui, até porque cai o número, mas de qualquer forma, as únicas obras didáticas específicas que estão previstas são desses componentes curriculares, né?
Significa o quê? Professor de biologia não vai ter livro de biologia. Professor de física não vai ter livro de física. Professor de química não vai ter livro de química. Professor de história não vai ter livro de história. Professor de sociologia não vai ter livro de sociologia. Vamos ter o quê? Livros por áreas de conhecimento em 6 volumes, dividido de no máximo 160 páginas cada volume, né? Então, isso é interessante, né? E é mais interessante quando a gente pode perguntar, né? Qual que vai ser o futuro é, 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 da qual que vai ser o futuro desses cursos, dessas licenciaturas, né? Quando a gente vê, né, que está lá na LDB e depois replicada no na Base Nacional Comum de Formação de Professores, que os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base Nacional Comum Curricular. Né? Se a Base Nacional Comum Curricular é toda ela organizada em área de conhecimento, toda ela estruturado em área de conhecimento e passa a abolir a divisão disciplinar ou por componente curricular, a gente pode se perguntar qual é o futuro dos cursos das licenciaturas específicas de História, Geografia, Sociologia, Filosofia, Biologia, Física, Química, se elas terão futuro, né, arte, educação física, ou se elas também se submeterão a um processo de reforma curricular visando a sua formação apenas por áreas de conhecimento, né, áreas de conhecimento que terão por base, segundo a gente pode ler ali, as unidades temáticas e objetos de conhecimentos da BNCC. Tudo bem? Bom, eu quis fazer esse pequeno videozinho um pouco para a gente perceber como a BNCC é uma política que atravessa o conjunto da política educacional no país, da educação infantil à formação de professores, passando pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, pelo processo de seleção para os cursos de graduação. Ou seja, ela é um eixo estruturante da política educacional nacional nos seus diversos níveis. Por isso que é tão importante a gente compreender a BNCC e mais. É tão importante a gente se organizar e começar a combater esses efeitos mais dramáticos da sua implementação. É isso. Muito obrigado.